Louvado seja o nome do Senhor. Abram suas Bíblias. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 3. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Amém? Quero agradecer a Deus essa oportunidade, que Deus abençoe a todos que aqui estão, ao nosso pastor e aos obreiros, todos os irmãos. E eu creio que Deus vai falar, como está falando no louvor e na palavra, ao seu coração. Meus irmãos, a palavra de Deus que nós lemos fala do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel veio dos cativos, primeiro cativo babilônico, a primeira messa babilônica. O profeta Ezequiel, junto com alguns, ele foi preso pela nação babilônica. E alguns dos filhos de príncipes, dos da corte, foram para o palácio babilônico. E o profeta Ezequiel não. O profeta Ezequiel, ele foi levado para outro lugar, que a Bíblia diz que é às margens de um rio chamado Quebar. Às margens do rio Quebar, o profeta Ezequiel, ele fica lá exilado em um assentamento, onde não tinha boa comida, onde não tinha boa morada, onde não tinha boa vida. E eles estavam ali a fabricar os tijolos babilônicos. O profeta Ezequiel, que antes da sua primeira chamada não era profética, por ser da tribo de Levi, por ser filho de sacerdote, ele era um levita que estava estudando para o sacerdócio perpétuo, aonde o próprio estudou, o próprio ficou debaixo da lei para exercer o seu ofício. Até então se vê às margens de um rio Quebar, amassando barro. E eu posso imaginar a história lá no rio Quebar. Nos primeiros capítulos você vai ver que ele está lá. Ele fala do assentamento do rio Quebar, aonde ele vê, na sua lamentação, no seu choro, nas suas perguntas ou indagações a Deus, por que estava passando por isso, por que estava nessa situação. Não pediu para ser escravo, não pediu para estar lá, não pediu. Pode até pela inocência de não ter pecado também, pagando o pecado de alguém. Ele estava ali cumprindo o que o povo de Israel estava sentenciado à escravidão. E ele vê uma coisa interessante, aonde no momento mais difícil da minha e da sua vida, nós vemos. Por quê? Porque servimos a Deus. E é no momento mais difícil que Deus abre os céus para nos mostrar que ainda tem esperança, para nos mostrar que ainda tem jeito. A gente se preocupa muito, a gente se cobra muito, a gente até tenta querer ver onde errou por estar naquela situação. Aí Deus aparece num céu de glória, aonde ele vê. E Deus mostra para ele uma coisa interessante. Deus começa primeiramente a mostrar para ele a sua glória. A Bíblia diz que quando ele olhou para o céu, ele viu um trono, em cima do trono em rodas, e por dentro de rodas e rodas, aonde o trono tinha 4 olhos, tinha 4 rostos, um de animal, rosto de águia, rosto de touro, um rosto de homem e um rosto de leão. E cada lugar que aqueles olhos olhavam ia para as 4 direções. E ele via que por baixo das rodas, entre outras rodas, quando
o trono se locomovia, o fogo descia, a glória de Deus descia e enchia o lugar. O poder de Deus, ele viu a glória de Deus. Aí Deus chega para ele e diz: olha, eu vou falar na minha linguagem aqui para você entender melhor. A partir de hoje, eu tenho um negócio diferente contigo. A partir de hoje, o sacerdócio que tu estudou tanto, que tu quis tanto, eu vou tirar, porque eu tenho um negócio diferente. Eu quero que você seja a minha voz. Eu quero que você seja aquele que vai falar por mim. Eu quero que você vai falar, Israel, quem eu sou, o que eu faço, o que eu tenho, o que eu posso. E Deus levanta ele como profeta. E a palavra profeta, no original hebraico, não é profeta, é porque em profeta tem dois significados, que significa levar a palavra, ou ler a palavra, ou o profeta no outro significado, vidente, o que videncia, o que vê, o que Deus mostra e fala. E ele começa a sua trajetória como profeta. E a trajetória dele foi difícil, por quê? Porque estava no assentamento. Deus começa a mostrar a ele, nos primeiros capítulos, o que faria das nações que foram contra Israel. Depois Deus começa a mostrar para ele, no capítulo 6 em diante, que os montes que cercavam Israel não seria nada na presença de Deus. No capítulo 8, Deus começa a mostrar o templo. O que era o templo do Senhor naquela época. Deus começou a mostrar a imundícia que estavam os sacerdotes. Começou a mostrar para ele coisas que ele ia se arrepender de ser sacerdote. Por quê? Porque o povo já estava corrompido. É por isso que o povo estava pagando pelos seus pecados. É por isso que o povo estava preso. Deus no capítulo 10 mostra para ele um homem que subiria a terra, todo de linho branco, com um tinteiro na cintura, e ia marcar a testa daqueles que ainda suspiravam por Deus. E aqueles que não temiam mais a Deus, 4 homens com armas destruidoras, desceria e acabaria com tudo. Era o que Deus estava mostrando para ele, era o julgamento do Senhor, que ainda virá. Era o julgamento de Deus que vai chegar. Era isso que estava acontecendo. E o profeta, ele começa a sentir a dor de Israel, o que ia passar, o que ia sofrer. Mas tinha uma coisa, Deus ainda deu a ele e mostrou que ainda tinha esperança para Israel. Deixa eu abrir um leque aqui para você nessa noite. Ainda tem esperança na vida daqueles que você está orando. Ainda tem esperança na vida daqueles que você está buscando. Ei, mas ele já está quase morto. Se tem vida, há esperança. Não, mas ele já está preso, já está trancafiado, já deram a sentença, mas está preso, mas tem esperança. Não, ele não quer saber de Cristo. Já preguei, já falei. Ele não dá ouvido. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, eu e você não convence ninguém a nada. Eu e você não tem esse poder. O Espírito Santo ainda pareia sobre a terra. O Espírito Santo ainda anda sobre a terra. E ele convence o homem do pecado. Aleluia. O profeta, ele estava junto com os anciões, sentado, conversando, discutindo sobre leis, falando do poder de Deus. De repente, a Bíblia diz que a mão do Senhor vem e pega ele pelos cabelos. Isso, claro, em espírito. E quando pega ele pelos cabelos, leva até um vale. Quando falamos de vale, falamos de lugar sombrio. Falamos de lugar escuro, baixo, no profundo. A maioria dos vales de Israel era entre as fendas da rocha. Entre fendas de rochas enormes existia o vale, o lugar onde ninguém queria passar. Por isso que o salmista Davi disse: ainda, ele não passou, ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Eu posso imaginar que alguém na hora pergunta: por quê? Porque o Senhor está comigo. E quando Deus está na vida de alguém, não tem que temer.
Quando Deus está com você, segurando na mão e pegando você, dizendo: anda comigo, não larga minha mão, não solta minha mão, vai, anda. Tem fogo, não vai te queimar. Tem água, não vai afundar. Tem espinhos, não vai te furar. Por quê? O Senhor está contigo. E Deus leva ele para o vale. Interessantíssimo isso. Que Deus mostra para ele um vale de ossos sequíssimos. A Bíblia não diz seco, não diz seco, diz sequíssimos. Aí eu vou lá buscar no fundo do poço sobre sequíssimos e esses ossos sequíssimos. E grandes escritores falam que os ossos estavam tão secos, se pegasse na mão e apertasse, esfarelava na mão. Imaginem comigo ele andando no meio do vale, porque ele passeou no vale com Deus, e mesmo em espírito, mas ele pisava devagar, ele pisava tirando, se desviando de ossos. Por quê? Porque estava sequíssimo, não tinha mais carne, não tinha mais nervo, não tinha mais vida, acabou. Aí Deus fala para ele uma pergunta que nós lemos, tremenda, que eu creio que Deus fala para você isso. Eu creio que Deus fala, ou já falou: meu filho, tornarão a viver esses ossos. Você crê? Você acredita que esses ossos aqui vão ter vida? Se fosse eu e você na hora, quando você vai a um cemitério, quem vai a cemitério sabe o que eu estou falando. É uma calmaria tremenda no cemitério. Olha direitinho se não é. Dá vontade de sentar lá e ficar meditando. Você não vê barulho. Parece que o cemitério não é dentro da cidade. Olha direito se não é. E você sabe que ali, na nossa visão óptica, não tem mais jeito. Tem ou não tem jeito? Tem ou tem? Tem ou não tem? Porque a Bíblia diz que naquele grande dia, quando a trombeta tocar, olha que coisa interessante, a terra, eu não sei como, mas vai ter que dar conta. Vai ter que juntar ossos, vai vir nervos, órgãos, carne, sangue, e aquela mão vai abrir aquele buraco na terra, vai se levantar, vai olhar para a terra, mas não vai querer estar lá. Por quê? Porque a trombeta tocou, o céu se abriu e vão ser arrebatados primeiro aqueles que morreram em Cristo. Aí tem muita gente que chega para mim e diz assim: olha, tem jeito para tudo, né? Eu digo: tem para tudo. Ele diz: não, só não tem para a morte. Eu digo: eu prometo a você, eu provo a você, eu digo a você que tem jeito para a morte. Por quê? Porque o meu Jesus venceu a ela. E o Paulo escreve dizendo: morte, aonde está o teu aguilhão, ó morte? Aonde está, ó inferno? Aí, olha, foi quebrado na cruz do Calvário. A cruz foi a chave que abriu o portal da morte. E a morte saiu de cena. E Jesus disse: agora é comigo, quem manda sou eu, porque foi me dado o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E a chave da morte e do inferno está na tua mão, está na mão de Cristo. E Ele sim tem poder para isso. Não esqueça disso, bota isso na mente, bota isso no coração. Quem morreu em Cristo, você vai ver ele no dia do arrebatamento. Ei, quem morreu em Cristo, você vai ver ele naquele grande dia. E eu vou dizer uma coisa: se ele perdeu a perna aqui na terra, lá no céu vai estar com a perna de novo. Ei, se ele morreu de infarto do coração, ei, lá no céu não vai precisar mais de transplante, não vai precisar mais de medicamento, porque vai ter tudo novo na vida dele. O corpo dele será transformado. Eu posso imaginar aqui que no céu não tem lágrimas. Não tem, a Bíblia diz que não tem. Mas quem vai subir é a alma. A alma é um conjunto de sentimentos. Todas as nossas emoções estão na nossa alma. A alma sente raiva, sente ódio, sente alegria, paz, gozo. É a alma. E eu posso imaginar aqui, presbítero Jackson, subindo no céu, a gente vendo aqueles que batalhou,
que pelejou na obra conosco, e foram antes, partiram a tempo, a uns partiram até precocemente, e quando nós chegar lá, a gente vai chegar perto deles com um corpo ressuscitado e glorificado. Como assim? Porque nós não vamos estar mais nessa dimensão celeste. E é tão provado isso, que Jesus deu uma palhazinha lá no Monte Tabor, quando ele subiu com Pedro, Tiago e João. Quando ele sobe lá no Monte Tabor, começa a resplandecer o seu corpo. É tão maravilhoso que o que aparece naquele monte, que Pedro, Tiago e João, eles esqueceram do mundo. E eu posso imaginar aqui que aquele mesmo corpo que João viu na ilha de Patmos, quando ele olha aquele semelhante ao Altíssimo sentado no trono à destra do Pai, ele disse: eu vi. Os olhos deles eram como chamas de fogo, na boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O cabelo era branco igual a neve, a sua roupa era branquíssima, com sapicos de sangue. Os pés eram igual um latão que acabou de sair da fornalha. E uma coisa interessante que eu vi, que na coxa dele estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era Jesus glorificado. Imagine comigo, você chegando lá no céu, vendo aquela pessoa, e o coração batendo forte. Eu estou conjecturando aqui a alma, a emoção. Você chegando perto daquela pessoa, lhe abraçando, e ele dizendo, ou ela dizendo para você: valeu a pena ou não valeu a pena servir a Cristo? Valeu a pena ou não valeu a pena apanhar, chorar, sentir dor, ser jogado fora, ser excluído, a sociedade lhe colocar no escanteio, lhe chamarem de louco? Valeu a pena ou não valeu essa vida que você teve na terra de crente? E de repente você vê aquele homem passar por você, que não tem como não perceber. E quando ele passa por você, ele estica a mão assim para tocar em você. E quando você olha para a mão dele, tem um furo de canto a canto. Ei, ainda tem esperança. Ainda tem esperança para a nossa vida. Aqui você pode estar chorando bastante, mas lá no céu você só vai ter gozo e alegria. Segura mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, não desiste. Ele não desistiu de você. Glória a Deus. Profeta, me diz aí, porventura tornarão a viver os ossos secos? E o judeu, ele tinha uma tradição dele, que é interessante isso. Na medicina judaica, eles acreditavam na medula óssea, achando eles que a medula óssea podia trazer de volta a vida, mesmo que não tivesse mais carne e nervo, mas o osso tivesse intacto. Era tão provado que nas regiões da Judeia existia um abutre de 1,5 metro de altura, grandíssimo, chamado quebra-ossos. Porque os cemitérios de Israel, eles voavam atrás de comer a medula óssea dentro dos ossos. E os coveiros israelitas não deixavam. Por quê? Porque acreditavam na ressurreição. É tão provado isso que os saduceus, que Pedro era um devoto, Pedro era saduceu, acreditavam nessa ressurreição por causa da medula óssea, a célula tronco, que os pesquisadores viram hoje que é uma das soluções para a maioria das doenças do mundo. Eles acreditavam nisso, mas só que Deus é tão bom. Deus complica a nossa mente. Deus nos enrola em um rolo, depois Ele sai desenrolando e nos mostrando. Ele mostrou para o profeta que os ossos não tinham mais medula óssea nenhuma, estava sequíssimo. Não dava, não tinha jeito. Para a minha visão, para a sua visão, os ossos não tinham mais condições. Acabou. Não vai. Crânios para um lado, fêmurs para o outro, costelas, espinhas dorsais, sequíssimas. Filho do homem,
tornarão a viver esses ossos? E ele dá a resposta mais certa que existe no mundo: eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada, eu não tenho condições de fazer nada. Mas deixa eu dizer uma coisa: Senhor Jeová, tu consegues. Senhor Jeová, tu podes. Senhor Jeová, tu sabes. Eu não sei, mas o Senhor sabe, porque o poder está nas tuas mãos. E aquilo ali abriu o coração de Deus. Então, se eu sei, profetiza no meio do vale. Olha o que Deus está falando aqui para você agora. Profetiza naquele vale agora. Profetiza naquele vale agora. Aquele vale que não estão dando esperança, aquele vale que acha que acabou. Profetiza nessa noite lá. Estende a tua mão e diz: ainda tem jeito, ainda tem esperança. O meu Deus não me abandonou, Ele está no controle de tudo. Profetiza no meio dos vales, no meio dos ossos. E ele profetiza. E do nada, os ossos começam a se juntar. Olha o que eu estou dizendo aqui. Você não pega porque você não quer. Quando os ossos espalhados se juntam, cada um no seu lugar certo, Deus vai começar a juntar tudo no lugar certo. Pega isso aqui. Deus vai juntar e vai colocar tudo no lugar certo. Mas não tem como saber qual é qual. Ele sabe de tudo, minha filha. Ele sabe de tudo. Não se preocupa não. Depois Deus começa a dar carne e nervo, músculos, e começa a preencher. Olha que isso é negócio de Deus mesmo. Deus está preenchendo algo na sua vida nesta noite. Deus vai começar a preencher o que está faltando. Deus vai começar a preencher aquilo que esvaziou, porque Ele é o Deus dessa igreja. Sangue, órgãos vitais, de repente está em pé, um exército de Deus em pé. Só não tinha uma coisa: vida. E eu vou terminar aqui com isso. Vida. Tem que ter vida. Tem que ter vida. E Deus olha para o profeta e diz: profeta, está faltando o que aí? Eu creio, eu posso conjecturar e ver aqui o profeta pegando, apalpando o exército lá em pé. Parecia uns manequins, uns bonecos, tudo em pé, sem respirar, sem andar, sem falar, sem ver, sem sentir. Deus está precisando de um toque teu, algo diferente, uma coisa que é majestosa, que a ciência nunca vai descobrir. Nunca. Pode estudar o que for, mas nunca vai ter esse poder. Estão fazendo androides, estão fazendo robô igual um ser humano, mas vida nunca vai dar, porque a vida pertence a Ele. Aí Deus diz: profeta, profetiza agora o meu espírito sobre esse corpo. E o interessante aqui, que Deus poderia fazer, Deus poderia mandar, o haja dele é tremendo, né? Faz, conclua, construa, cria, é tudo original do hebraico que vem de haja. Isso aqui era interessante. Deus poderia, né, fazer isso aí e só fica observando aqui, profeta, que eu vou fazer tudo. Mas Deus é tão misericordioso comigo e com você, que somos miseráveis pecadores. A Bíblia nos chama de servos inúteis. Por mais que nós fazemos, somos inúteis para Deus. E Deus é tão bom que nos usa. Vem cá, profeta, profetiza. Eu vou deixar tu pegar uma partícula do meu espírito. Partícula. Eu vou dizer por que partícula. Porque o Espírito de Deus, a gente tem uma forma de dizer que é dado a nós. Nunca é dado.
O Espírito de Deus nos toma. Olha aí a diferença. Ele nos toma para nos usar. É por isso que o poder de Deus, eu e você não temos. Ninguém tem poder. E tem gente que diz, não, eu tenho poder, eu tenho uma unção. Não tem unção. A unção é nos cedida e retirada. Porque já pensou se um ser humano tivesse a unção de Deus? Onde ele andava, a vida dele, comendo era com unção, no banheiro era com unção, se banhando, fazia suas necessidades. Não, olha se não é direitinho. O Espírito vem e vai. Agora qual é a nossa necessidade? Por isso que ele diz, orai sem cessar, para que o Espírito não fique longe de você, para que você também não se afaste do Espírito de Deus. Aí Deus chega para o pecador, para o profeta e diz, profeta, carne e osso igual a mim e você. Igual. Se você parar aqui, olhar para Deus e dizer, Deus, eu também posso. Ele vai ceder. Aí Deus disse, profeta, profetiza. Profetiza a vida agora. O profeta profetiza. O vento sopra nos 4 cantos da terra. E Deus dá vida àquele exército. Deus dá vida àqueles corpos mortos. Deus dá vida aonde não tinha vida. Mas Deus usou alguém. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus quer usar a sua vida de uma forma tremenda. Sabe por que você diz assim, Deus não vai me usar, Deus não quer me usar? Nunca, não será isso. É você que teme ser usado ou usada. É que você não pegou isso ainda. Que às vezes não precisa, gente. Ninguém está orando por você. Tem aquele crente que só pede a oração. E ele esqueceu que Deus deu autoridade a nós para isso. Eu lembro na minha caminhada. E a gente aprende todos os dias. Todos os dias a gente aprende. Eu estava numa cidade, tomando conta de uma igreja. E chegou uma família de outra igreja, outro ministério. Chegou para mim e disse, vamos na minha casa. A minha menina de 3 anos, ela vê coisas na parede. Ela vê vultos. Ela vê bicho. Ninguém mais vê, mas ela vê. E a casa era um antigo centro de Umbanda. Minha esposa está ali, testemunha. E o povo, os irmãos do outro ministério foi lá me chamar. Vamos na hora. Sem medir esforço eu fui. Quando eu pisei na porta, a experiência que Deus nos dá. Eu senti aquele negócio tremendo, que Deus abriu minha mente. E eu vi demônios correndo dentro da casa. A irmã do outro ministério já começou a falar em mistério. Aí ela começou a falar, eu também não aguentei. A gente foi para a sala, da sala foi para a cozinha, que era o foco. Era na cozinha o foco. Meu irmão, eu e ela começamos a orar. E ela viu o que eu estava vendo. Fogo ao redor da cozinha. E demônios correndo, saindo pela porta. E outros subindo a parede. E a menina na casa lá ao lado, chorando e gritando. E dizendo, papai, mamãe, eles estão todos indo embora. Eu estou vendo eles saindo da rua. Desde esse dia para cá, ela não viu mais nada. Por quê? Porque Deus nos deu essa autoridade. Deus nos deu isso aqui para a gente botar a mão sobre enfermos, para a gente pregar a palavra, para a gente profetizar na vida de alguém a bênção do Senhor. Está na tua mão. Está na tua mão. O segredo está na sua mão. Está na sua mão. Ei, meus irmãos. Ei, o segredo está na sua mão. Não tenha medo. Profetiza sobre esses ossos.
Profetiza sobre o vale. Eu não sei o vale da sua vida. Eu não sei o que está passando ao seu redor. Eu não sei se você ainda está lá no vale ou já está no monte. Se estiver no vale, não se preocupa, Deus está comigo. E se estiver no monte, alegra-te, porque tu venceu essa batalha. Mas não desista, não desista, não pare, não pare, não pare. Deus tem coisas grandes na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus vai resgatar por causa do testemunho. Deus vai resgatar por causa dos milagres. É tempo de viver milagre na sua casa. É tempo de viver milagre na sua vida. É tempo de viver milagre aonde você colocar o pé, a mão. Tem um Deus de milagre perto de você. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.